Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai, eu, Kai. O vídeo de hoje é um FD, Action Debate. Cara, deu uma bugada. Um debate de anime de domingo, tá? E o anime da vez, novamente, tem Shimuyo. Só que eu cometi um equívoco, talvez um erro induzido. O fórum do anime indicou ali pra ver o filme do Tenshimuyo agora. Só que eles erraram, acho, porque eles pegaram a data de lançamento eles confundiram e tal. E misturaram o Tenshimuyo Universe com o Ryo. Ryo que é uma coisa e o Universe é alternativo. Tem variação, ele tem outras diferenças do Ryoki. São duas sagas paralelas, lançadas praticamente na mesma época, tá? Eu vou começar gravando a tela já para vocês poderem ver aqui comigo algumas curiosidades, né? Pra gente debater o filme. Eu vou debater o filme mesmo ele não sendo do Ryoki, ele é do Universe, mas é legal de debater, tá? Mas vamos lá. Vou fazer essa tela aí pra apresentar o filme. Então, primeiramente, o nome do filme é Tenshimuyo Manatsu no Eve, ou filme 2, né? Movie 2, Tenshimuyo Movie 2 já, aliás, né? Tenshimuyo Movie 2, The Doctor of Darkness, é assim que fala, Doctor. Não lembro a pronúncia de filha em inglês. A Filha das Trevas em português, né? Esse filme aqui, então, ele é lançado em 97, tá? 1997. E ele é baseado aqui, né, não na alternativa Ryoki. Ryoki, primeiro OVA, é lançado como OVA original em 92. 92, acertei. Né, gatinho? 92 e 93. Aí esse aqui é de 97, né? E aqui tem lá o Ryoki 2, Matsuri, mangá, não sei o que lá. Esse mangá, aliás, eu não tenho a mínima ideia, mas é uma espécie de homenagem, né? Ao Tenshimuyo Ryoki, que veio primeiro o anime, ou eles foram juntos, não lembro se eles foram juntos. Ele é depois. Primeiro anime, depois o mangá dura pra caramba, né? Ele é uma obra concomitante, meio que paralela. Dura até os anos 2000, a versão Ryoki, né? E claramente a adaptação em anime vai até 2023. Não sei se terminou, mas tem até a quinta temporada do Ryoki, né? Tenshimuyo Ryoki. Terminei a terceira, vi o especial da terceira, e agora eu pensei em ver esse filme pra saber, né? Cutuca aí, gata. Você vai descer daí? Fica aí. Fica aí. Então, de todo modo, aí eu confundi um pouquinho, né, por tabela, porque eu não sabia aonde encaixava esse filme. Gata, não é pra derrubar o microfone. Não é pra tirar pata. Nossa, que... Mas enfim. Voltando. Então eu pensei que talvez esse filme fosse baseado no Ryoki, de algum modo, né? Talvez ele tivesse algum vínculo. Mas na verdade ele tem vínculo com o Universe, tá? E aí, pegando aqui o Universe de lado por tabela, né? Aqui tá o Tenshu Ryoki, aqui tá o filme Manatsu no Eve, aqui tá o Universe. Eu tenho Shimuyo Universe, que vocês podem ver, é uma versão alternativa, original também, de 95, 3 anos depois do Tenshi Ryoki. Só que ele vai de abril a setembro. Ele é uma versão completamente paralela. Tem uma personagem que não existe mesmo, aparentemente, que é a Akione. A Akione é exclusiva do Tenshimuyo Universe. O Ryoki, ele não tem forma humanoide no Tenshimuyo Universe, ele é só o bichinho coelho-gato mesmo, tá? O resto dos personagens tem normal, assim. Agora a família do Tenchi, família da Eka, os reinos, as tretas das deusas, essas coisas eu não lembro direito como é que é em Universe, tá? Não sei se vai ter as tretas que nem teve no Ryoki, terceira temporada, sobre o Tenchi ser elevado, uma divindade, sei lá se eu já falei isso, ou spoiler, não sei. Enfim. Ou mesmo a Eka não, a Tokimi, a Tsunami e a Washu serem divindades criadoras onipotentes, onipresentes, oniscientes até certo ponto. Não são poderosíssimas ao extremo, mas têm ali um grande poder. Daí tem esse segundo. Aí depois de 1995 tem esse primeiro filme, que é o Tenshimuyo in Love. Esse Tenshimuyo in Love, né, é um filme que eu não vi também, nem conheço, isso aqui eu desconheço completamente, de 96. E depois desse filme, temos aqui um outro filme, que é o Tenshimuyo in Love 2. Tem uma continuação do In Love. Eu também desconhecia completamente, obviamente. Lançado em
1999, já quase anos 2000. Então, esse primeiro aqui é em 96. Esse aqui é em 99. Esse aqui tem mangá pra adaptar, o In Love Eternal Memory. Aqui também tem mangá. Não, aqui é movie. Aqui é o movie normal, In Love. Então, In Love tem duas versões. Em continuação, 1 e 2. Eu vou ver depois, eu faço a review dele depois, tá? Não sei se eu faço os dois juntos ou um de cada vez, mas eu vou descobrir na hora. Aí tem um mangá. Eu fiquei curioso e acabei clicando. Aí tem aqui o mangá. Não tem o mangá do primeiro filme? É um volume só. 2 capítulos, finalizado. É só uma obra paralela de homenagem com a Sasami como protagonista. Não sei, vamos descobrir na prática quando eu ver os filmes. Mas isso é depois. Então tá aqui dito In Love como filme 1, né? Aqui na cara do... Segundo informações do My Anime List, né? E aí tem esse outro filme que é o Manatsu no Eve, voltando pro filme que eu deveria estar conversando. E ele é dito como um Movie 2. Então In Love, filme 1, filme 2 é o Movie 1. E o Movie 2 é o Doctor of Darkness, né? O Manatsu no Eve. Qual a história desse anime, né? E só desse anime, tá? Porque o resto é tudo spin-off, não tem conexão um filme com o outro, ou com... Tem com a obra, com a série, tá? A série, ela terminou já aqui, é como se fosse uma continuação do universo, ou uma expansão do universo, tá? Do anime. Então os elementos do anime vão desdobrar-se como já conhecidos no filme, mas não tem nada, assim, realmente... E é spoiler, tá ligado? Que não deveria ser visto no Tenchimuyo Universe. Ele é meio isolado. Ele fica meio no vácuo, tá ligado? Bem no vácuo, na verdade. Esse filme aqui é bem interessante porque ele trabalha com o universo Tenchimuyo de uma maneira um pouco peculiar, eu diria. Primeiramente, ele coloca ali os protagonistas e antagonistas. Aí entra o central. Temos uma antagonista. Essa antagonista não está com o nome aqui, infelizmente. Eu não vou lembrar o nome dela, vamos ver se a Mayuka tem o nome dela como parte dela, porque a Mayuka é importante aqui, eu quero ver. Não. Spoiler de sua mãe. Ah, agora achei. Então é só Yuzura, a Yasuha. A Yasuha, ela é a mãe dessa personagem, a Masaki. Mayuka Masaki. A Mayuka Masaki, ela é um ser artificial feito em laboratório. Essa demônio Yasuha, a verdade do corpo dela é que ela é, na verdade, uma árvore de Jurai. Só que aqui vai ter um pequeno detalhe. É uma árvore de Jurai com consciência, mente e personalidade. Coisa que acontece mais em Tenchimuyo Universe, se eu não me engano. As árvores ganham mais estrutura simbólica. Que nem a deusa do tsunami, né? No caso, no Tenchimuyo Ryoki. Mas o ponto aqui da Yasuha é que ela é uma árvore sombria. Ela é o contraponto da luz, ela é a escuridão. E ela tem ali, vou pegar aqui o nome dela para colocar no My Anime List, precisa ver a imagem específica dela, tá? Então a Yasuha, ela... Deixa eu colocar Tenchi aqui. Ela é uma espécie de entidade maligna de Jurai, tá? Ela é esse gatinho, ou forma meio... Ela é meio bestial, né? Ela tem um corpo meio... lobisomem, licantropo, alguma coisa do gênero, tá? E ela teve umas tretas ali com o avô do Tenchi, né? Quando o avô era mais novo, uma paixão, na verdade, ela se apaixonou pelo avô do Tenchi. E ela fazia várias coisas negativas, né? Ela transformava os Juraianos em pérolas não, em pedras preciosas e se alimentava deles. Ela era negativa, ela não é um personagem positivo, ela é realmente anti-herói, assim, bastante até vilã, né, por assim dizer. E daí ela é presa, né, pelos Juraianos, né, mas depois ela se liberta, alguma coisa do gênero. Ela continua sendo uma árvore isolada, sombria, e fica ali meio que observando o cenário e tal. Mas certo dia ela volta a querer se vingar do avô do Tenchi, né, que é a paixão da vida dela, que deu errado, deu totalmente errado. E aí ela vê o Tenchi como uma possibilidade de vingança, e ela faz uma vingança de sátira, né? Ela não é tão, assim, vilanesca, ela faz uma sátira. Qual a sátira dela? É um pouco brutal, mas a ideia é essa. É ela fazer um clone não, na verdade ela ia fazer, não um clone, ela pega o DNA do Tenchi, usa o DNA do Tenchi junto com o DNA dela, faz uma filha, que aí, assim, é a personagem aqui, né? Opa, a personagem tá mais pro lado.
mais pro lado. Que é a Mayuka Masaki, né? A Mayuka é artificialmente... Ela cresce artificialmente, né? No útero artificial. Ela é teletransportada pro planeta Terra, né? Onde Tenchi mora. E ela já meio com uma memória residual, já reconhece o Tenchi como pai. E ela não tem memória, porque ela foi criada agora, né? Ela foi do nada, né? E ela tá ali como se fosse uma espécie de cavalo de Troia. Troia. Cavalo de Troia. Por quê? Porque ela tá ali pra fazer maldades, né? E ela tá ali pra fazer maldades com o intermédio da mãe dela. Ela tá ali como uma espécie de espião, né? Pra mãe dela ver como é que funcionam as dinâmicas da família do avô do Tenchi, né? Do avô Tenchi tem um nome aqui, vamos pegar o nome dele. Katsuhito, né? O Katsuhito, pra ver como é que tá a família do Katsuhito e tal. E ela tem um objetivo ali de sequestrar o Tenchi. E depois de sequestrar o Tenchi, ela ia fazer uma dinâmica de matar o Tenchi ou consumir o Tenchi. De todo modo, sequestrar o Tenchi. O Tenchi seria o alvo central da história, assim, o grande target, né? O target. E aí tá o ponto. É uma personagem muito carismática, porque ela é fofa, ela chega falando que é filha do Tenchi, todo mundo fica meio assim. Como assim? Quem é mãe? Quem é a mãe? Não sei lá, né? E ela vai no carisma, assim, o filme tem 2 horas, menos 2 horas, 1h30. Nem 1h30, 1 hora só. É curto, tem 1 hora, 2 episódios de anime só. E vai mostrando ali a interação dela com os personagens, com a Ryoko. A Ryoko é bem agressiva com ela. Como sempre, a Ryoko é sempre a pessoa violenta, né? A Eka ali meio tateando as cegas. A Washu, curiosa pra caramba. Fazendo testes com o DNA dela e não achando resposta, né? A Mihoshi pra escanteio e a Kione pra escanteio. Estão ali por tá. E o Ryoko também, o gatinho, tá ali por tá, né? O pai do Tenchi tá ali meio que zoando também, mas na galera, na torcida, e o vô tem um pouco mais de peso, porque o vô, né, sabe quem é, depois, né, descobre quem é a mãe da Mayuka, ele sabe a treta que ele tava envolvido, porque faz parte da história dele, quando ele era bem pequenininho, bem príncipe mesmo, há sei lá quantos anos atrás. Tem a mínima ideia. Porque a temporalidade de Tenchi Universe pode ser diferente da temporalidade de Tenchi Muyo, tá? E ela não é considerada canon, tá? Ela é só spin-off mesmo. Tanto a deusa, né, quanto a Mayuka são apenas spin-off. Para paralela. Pode ser entendido como um fim alternativo, mas não conta como parte do desfecho de Universe e da dinâmica de Universe, tá? É uma dinâmica muito própria. E Tenchi in Love talvez continue Universe? Talvez. Não sei, tá? Tô em aberto. Mas aqui, no caso desse filme, do Manatsu no Eve, não. Ele é totalmente paralelo. Mas de todo modo, vai ali, né? E aí depois ela consegue algum êxito ali, interagir com todo mundo meio que descobre, né? Quem é essa entidade mãe da Mayuka. A Mayuka, ela vira marionete 100% na mão da mãe dela. A mãe dela começa a controlar ela, reseta a memória dela, usa o corpo dela pra sequestrar o Tenchi, sai na mão com a galera e tal. Ela não é tão habilidosa nem nada, mas ela é uma entidade meio artificial e tal, né? Criada ali de uma pedra, né? Era uma pedra, algo do gênero? Não, era pedra. É tipo de cristal, né? Que nem o próprio Ryoki também é um cristal. Pelo menos no anime do Ryoki, né? Anime Ryoki. O Ryoki, o gatinho é um cristal, né? Mas de todo modo ali, tem a interação da Kione com ela, a Kione fica amiga dela, gosta dela e tal. A Kione tá bem pescanteio, não tem muito arco de personagem nem nada aqui, mas tá ali. Né? A Sasami fica muito amiga dela também, muito BFF. Próxima, porque quer cozinhar pra ela, uma coisa assim e tal, né? Tem uma dinâmica ali de acolhimento, principalmente Sasami, né? Sasami é sempre acolhimento, né? E a Sasami é sequestrada. Aí vão resgatar a Sasami e resgatar da Mayuka, né? A Mayuka tá ali, tá umas tretas, o Tenchi vai com a Ryoko. E a Eka é ferida e acaba ficando pra trás. Então vai lá o Tenchi, a Ryoko, resgatar a Sasami e de algum modo também resolver as contas com a mãe ali da demônio, né? A Yuzuha. Algo assim, e também tentar resgatar e salvar a Masaki, a Mayuka, né? A Mayuka Masaki, porque filho do Tenchi, né? Que é Masaki. Tenchi Masaki. De todo modo, né? Desenvolver uma dinâmica meio paralela, né? Dessa história paralela também, como por exemplo, deixa eu ver onde que tá a imagem aqui da coisa, que tem as imagens do Tenchi Muyo. Desenvolve uma dinâmica meio paralela, meio alternativa, assim, das relações entre os personagens, né, do panteão, né, de protagonistas de Tenchi Muyo. Essa antagonista, especificamente, que é essa demônio aqui, barra árvore negativa sombria,
ela é interessante, ela tem alguns pontos. Eu achei ela realmente um personagem que faz um contraponto razoável com as árvores de luz, né, do Jurai, talvez. E a Mayuka, ela herda um poder sombrio, artificial, que é parecido com o Tenchi, que é a espada de falcão dele, né, de Deus Falcão e tal. Que é diferente no universo do Hyoki, mas no Tenchi Muyo Universe ele tem essa espada também. Que é o golpe final dele, né, a habilidade mais máxima do Tenchi, né, que é a espada de falcão. A filha dele meio que tem esse poder. O Tenchi apanha pra caramba, porque tem umas lutas meio injustas que ele tem que lutar e tal, né? Tirando um pouquinho de fanservice, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Básico, o Tenchi Muyo. O universo, principalmente, tem bastante fanservice, né? O Hyoki tem menos fanservice do que o Tenchi Muyo, eu acho. Se eu não me engano. E também dá um desfecho ali com uma coisa muito importante que eu esqueci de falar completamente. O que circunda a demônio, né? Da demônio. Aqui, a Yuzuha. Com o avô do Tenchi é um festival que é parecido com o Natal, só que um festival de Jurai. Esse festival é um festival específico ali, onde ela encontra o Katsuhiro, né, o avô do Tenchi, tá? E daí tem toda uma trama de envolvimento nesse festival, que não sei o que lá. E a trama acontece no Natal, no planeta Terra. Então tem a ver com o Natal, que é uma trama parecida, tem árvore, não sei o que lá, uma tradição, blá blá blá, uma coisa do gênero, né? Esse vínculo de data comemorativa, de momento nostálgico, de conexão emotiva, de um passado triste, solitário, agressivo, onde ela foi perseguida pelos Juraianos, incluindo ali o pai do Katsuhiro, né? Talvez bisavô, ou parente, ou o general também. Enfim, ela entrou em... Ela foi perseguida, né? Tô falando da demônio, né? Daí a filha dela, né? A Mayuka. A Mayuka, ela, além do incesto que ela acaba cometendo com o pai dela, que é o Tenchi, né? Porque ela é forçada a fazer isso pela mãe, né? Ela é bem sexualizada nesse sentido. E tem um esquema ali, depois que ela sequestra Sasami e tal, resgata Sasami, não sei o que lá. Aí tem o esquema da Ryoko. A Ryoko dando luta com ela. A Ryoko é muito forte, mas contra a Yuzuha e contra a Mayuka, parece que a Ryoko não dá conta, né? Ela perderia a luta. Aí tem que o Tenchi salvar o dia, né? Aí o Tenchi salva o dia, só que quando o Tenchi salva o dia, ele meio que mata, ou pelo menos, eu acho que mata, a demônio, né? A Yuzuha. E a Yuzuha também mata, por tabela, a filha, né? Ela sacrifica a filha não é mais... Enfim, ela fala que é só um corpo artificial e não importa, não sei o que lá. Ela é bem vilã mesmo nesse momento e sacrifica a filha, não quer saber, tá ligado? E tipo, é muito triste. Mas no final do anime tem ali a parte do Natal. Na parte do Natal tem ali a Washu. E a Washu, como uma cientista genial, ela consegue restaurar a vida daquele cristal, né? Que ainda pulsa, ainda é latente. E faz uma Mayuka criança. Ela faz um útero artificial, coloca ela lá, ela cresce e vira um feto. Então a gente vê nesse spin-off, nesse universo paralelo, a filha do Tenchi. Só que não é a filha do Tenchi como uma das protagonistas de Tenchi Muyo, Ryoko, a Eko, sei lá quem. Hiroshi, sei lá, qualquer uma. Mas sim com uma árvore juraiana, né, uma árvore sombria, que tem uma materialização corpórea, que no caso é a Yasuha, né? A Yasuha ali como vilã e também é uma personagem complexa, né? Ela não é uma personagem completamente má nem nada, ela só é rancorosa, traumatizada e tal. E ao mesmo tempo ela tem uma índole negativa, ela é como se fosse por natureza alguém ruim, né? E ela não consegue evitar isso. Simplesmente porque ela é naturalmente um demônio, né? Ela é um demônio por nascença, literalmente. A Ryoko também tem essa índole meio ambígua, porque a Ryoko, no Tenchi Muyo Universe pelo menos, ela é um demônio também. Né? Ela é uma entidade mais do caos. No Ryoko também, né? Ela é tida como uma pirata espacial, destruidora de mundos, sei lá o que, egoísta. A Ryoko é ambígua, né? A Ryoko é bastante ambígua, até ataca o Tenchi, faz uns negócios estranhos, né? Mas depois que ela fica apaixonada pelo Tenchi e vira par do harém, ela fica de boas. Ela fica meio controlada ali, protegendo o Tenchi, protegendo a Terra, né? Fazendo amizade. Agora, essa demônia aqui, ela não tem esse laço humano, né? Ela tem um vínculo mais selvagem com a natureza dela. E a natureza dela é mais imutável, tá? Apesar dela ser apaixonada pelo Katsuhiro, que é o avô do Tenchi. Então, esse é o plot de Tenchi Muyo Manatsu no Eve, tá? É um filme que eu comecei pelo final, né? Devia ter visto esse filme lá no fim.
joguei ele pro começo, né? Não tem nada a ver com nada que eu fiz aqui, tá tudo bagunçado, a ordem cronológica de assistir as coisas, né? Eu tive que terminar o Ryoku primeiro, depois Universe, depois vi os filmes, depois Tenchimuyo em Tóquio, depois sei lá o quê. Mas baguncei tudo já. Tem a Sasami também, os spin-offs da Sasami. Eu acho a Ryoko aqui bastante interessante, né, nesse filme. O Ashu tá ali de suporte, tá legal. As outras personagens de suporte, a Eka tá horrível. Sasami, ok. Tá ok. Kyone e Mihoshi inexistem, praticamente. Tá ali só por tá. E o Tenchi. Tenchi tá ok também, apesar de um conflito aqui, um conflito ali. Tá bacaninha, tá bem interpretado, tá bem apresentado. A Ryoko depois faz amizade, que é mó bonitinho. Ela volta a fazer amizade com a Mayuka, né? Que é a Mayuka bebezinho. E reconcilia-se, uma reconciliação, porque a Ryoko é bem porrada, cara. Ela faz umas coisas bem grotescas. Ela é bem violenta. Né? A Ryoko é assim de nascença, né? De natureza. Mas, de todo modo, eu gostei do filme, tá? Eu acho o filme bem... como um filme de entrega, de plot, bem feito, né? Bem introduzido, até que bem desenvolvido, para ter 1 hora de filme só é pouco, né? Mas é até bem desenvolvido e uma conclusão até respeitável. Eu achei o filme redondo até, velho. Dá pra você, tirando um vilão que não tem tanta profundidade, né? Não dá pra apresentar tanto o que seria essa faceta sombria, né? Da árvore de Uriah, isso fica meio largado no filme, é uma pena, né? Mas tirando a parte do plot que fica meio mal apresentada, por assim dizer, e bem mal apresentada mesmo, não é um filme ruim, não. É um filme bem consolidado, eu diria até. E dá pra você até respeitar. Sabe, a Mayuka é carismática, é interessante ver essa vibe do Tenchi com o pai, os conflitos internos ali, tá? A balbúrdia, né, a grande bagunça que gira em torno do Tenchi, né? Começa a girar em torno ali dos protagonistas, né, do anime, né? Das protagonistas, são a maioria mulheres, né? Do pai dele também, né? Mas o pai dele é mais pra escanteio, né? Só tem mulher ali. E de todo modo, é isso, tá, galera? Esse foi o review do Manatsu no If. Esse filme aqui que eu não devia ter visto, mas vi. E agora fiz review. Apareceu no Lacuna também, no FD, Ficção e Debate domingo. Já mostrei bastante imagem pra vocês, já mostrei os negócios do Anime List, já deu, acho que pra ter uma ideia geral sobre a minha prosa, sobre o assunto. Né? Já agora gravando aqui, deixa eu cortar esse negócio aqui. Tava abrindo um monte de coisa. Certo? Eu tenho que achar uma imagem de capa para isso, eu não achei uma imagem de capa ainda. Não tem nenhuma muito boa. Eu vou colocar a Sasami trocando ideia com ela, não sei. Pode ser a Sasami e a Mayuka. Vou pensar no caso, dar uma olhada mais atenção aqui, mas não tem muita boa thumbnail pro vídeo. Só se eu tirar uma thumbnail, um screenshot, algo do gênero, talvez. Pode ser também, é válido. Dá pra ser um pouco mais... Não, melhor não. De todo modo, é isso, galera. Obrigado pela presença, né? Espero que tenha sido claro aí nesse review de spin-off, né? Apesar da dificuldade ali de ser um filme finalista e a parte, né, da história, né, do próprio Universe, que é spin-off do Universe. Então é um filme isolado, plenamente isolado da franquia, mas que dá um desfecho, assim, digamos, um ending, né, um fim alternativo, por assim dizer, para Tenchimuyo. E é um fim alternativo agradável. A ending dele, o final do filme é bem interessante. É bem agradável mesmo, é bem recompensador, em geral. Eu recomendaria. Na verdade, eu recomendo o filme, recomendo Tenchimuyo como um todo, né, principalmente o Universe, bem legal o Universe também. Mas vejam o filme se possível um dia, né, deixa na lista aí pra ver depois de ver a franquia. Ou ver, né, meio que separado depois, né, começar a ver a franquia, acho que já dá pra ver ali. Se você ver os 3 arcos de Ryoku e entender um pouco de Tenchimuyo, ver talvez o Universe, é interessante. E depois você vê o filme, né, como um agregador, um extra. Mas é isso. Obrigado pela presença, até a próxima, desculpa qualquer coisa e falou, até depois.